Na mitologia e ficção, abrir uma caixa desconhecida pode não ser uma boa ideia. Em filmes com múmias, por exemplo, violar um sarcófago pode acabar liberando uma terrível maldição. Já na mitologia grega, a Caixa de Pandora guardava todas as desgraças do mundo, que acabaram soltas após o recipiente ser aberto. Meu nome é Ivan Lima, e aqui você confere a história de algumas caixas que deveriam ter permanecido fechadas, mas que acabaram tendo seus segredos revelados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar daquelas Mystery Box? Atualmente você vai encontrar algumas empresas que oferecem esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Trata-se de um serviço de assinatura em que uma pessoa receberá uma caixa com vários produtos, todos surpresa para o assinante. Existem inúmeros pacotes e temáticas, sendo que a maioria é enviada mensalmente. E esse primeiro caso envolve justamente uma caixa misteriosa comprada online. O problema mesmo é que a caixa foi comprada direto da Deep Web, que é aquela parte da internet que não aparece em mecanismos de busca comuns. Você provavelmente deve conhecer diversas histórias e lendas urbanas a respeito, e muitas acabam envolvendo a venda de produtos ilegais. E em relação às Mystery Boxes da Deep Web, podemos dizer que elas levam a questão do mistério bem a sério, já que os compradores não sabem de absolutamente nada do conteúdo. Muitos YouTubers compraram e produziram vídeos desempacotando as caixas. Outros na internet alertam o perigo desse serviço em específico, visto que alguém pode enviar uma caixa que pode representar uma ameaça à vida do comprador. Em determinado vídeo, um YouTuber americano encontra uma mensagem logo de cara. Você não deveria aceitar encomendas de estranhos. Boa sorte. Ao abrir, ele se depara com uma fita adesiva, luvas, uma braçadeira e até uma ferramenta com uma broca. Se juntarmos os pontos, fica claro que os objetos foram ou podem ser usados para algum tipo de atrocidade ou tortura. Lá na Flórida, uma mulher resolveu conferir o que havia dentro de um galpão de sua falecida mãe. Ninguém estivera lá durante um bom tempo, desde a morte da proprietária. E por se tratar de um local de armazenamento, todos imaginavam que haveria móveis, enfeites e caixas com documentos e recordações. Só que, em meio à poeira, uma mala velha chamou a atenção. Ao abrir, ela encontrou vários jornais velhos, datados de 1957. Alguns desses jornais, inclusive, estavam enrolados em um objeto. Ao desembrulhá-lo, a mulher encontrou um bebê em processo de mumificação. Assustada, ela chamou a polícia na mesma hora. Ao investigarem o bebê, percebeu-se que os ossos estavam intactos e não havia sinais de ferimentos pelo corpo. A mulher chegou a declarar que não fazia ideia do que se tratava, até porque ela nem estava viva quando o bebê morreu. Testes foram feitos para determinar se o DNA da criança batia com o dela, mas os resultados não foram divulgados. A maior dúvida era se o bebê tinha algum parentesco com ela, ou se ele havia sido escondido no galpão por outra pessoa. Uma situação parecida aconteceu com uma mulher na Alemanha. Como ela era a única parente viva da antiga dona de uma casa, que, a propósito, era sua tia-avó, a mulher acabou herdando toda a propriedade. Ela não chegou a conhecer a parente, mas sabia que ela tinha nascido em 1921. Sabe-se que, devido às guerras mundiais, a antiga proprietária precisava se mudar constantemente de casa. Nessa residência em específico, um pequeno baú foi encontrado dentro de um antigo quarto da tia-avó. Um baú que não parecia ser aberto há um bom tempo e que talvez fosse melhor continuar daquela forma. Com uma grande curiosidade sobre os segredos que o compartimento guardava,
A nova dona da casa resolveu investigar. Ela descobriu que dentro dele havia cartas datadas do início do século XX. E em todas elas era possível ver um carimbo com um símbolo da suástica nazista. Algumas cartas eram até de soldados alemães. O baú também continha alguns livros velhos e empoeirados. Dentre eles, uma edição de 1846 do romance Robbie Roy e uma cópia do livro Mein Kampf, escrito por ninguém menos que Adolf Hitler. De duas, uma. A tia-avó dela compartilhava dos ideais nazistas ou era da oposição, o que poderia justificar a mudança constante de casa. Já em 2016, uma equipe que trabalha em um canteiro de obras na cidade de Albuquerque, no Novo México, encontrou uma espécie de cápsula do tempo, enquanto reformava uma antiga escola de ensino fundamental. Em um primeiro momento, os trabalhadores acharam que se tratava de um trabalho fofo feito por crianças e que teria alguma mensagem bonitinha dentro. Mas acabou que o conteúdo era muito, mas muito esquisito. A mensagem dizia o seguinte: eu estou morto. Eu estudava na escola Montgomery. Esse é o antigo nome da escola. Eu nasci no ano de 1900. Você está morto automaticamente. Minha disciplina favorita é incomodar a polícia. Eu toco guitarra. Caso você não saiba o que é uma guitarra, é uma tábua com cordas. Tenho 10 anos. Até mais. Selvagens. A carta foi assinada por um garoto chamado Greg Lee Youngman. E quando a história veio à tona, não houve confirmação se alguém com esse mesmo nome estava de fato morto. Muitas crianças costumam escrever mensagens para serem guardadas em cápsulas temporais, só que elas geralmente falam sobre como a tecnologia vai avançar, como é a época em que vivem e quais as novidades positivas e negativas que esperam para o futuro. Uma mensagem escrita de 1968 por alguém que alega ter nascido em 1900 pode ter sido apenas uma pegadinha de uma criança ou de um adulto. Muitas pessoas até foram conferir a cápsula quando as notícias surgiram, com a esperança de que fosse a mesma feita em seus tempos de escola. Infelizmente, ninguém assumiu a autoria do texto e ele continua sendo um mistério até hoje. A próxima caixa, que nunca deveria ter sido aberta, foi encontrada na região norte do Egito, na cidade de Alexandria. Acaba que essa caixa, na verdade, é um sarcófago feito de granito preto, com 2,65 metros de comprimento, 1,85 metro de altura e 1,65 metro de largura. Além dessas impressionantes dimensões, o que também surpreendeu os arqueólogos foi o fato de que o sarcófago pareceu estar intacto por mais de 2.000 anos. O objeto foi encontrado em 2018 e, ao contrário de outros túmulos do Egito, esse não tinha sido roubado ou saqueado, o que fez as superstições entrarem no meio. O sarcófago estava a 5 metros de profundidade, próximo a uma cabeça de homem feita em alabastro. Após análise e investigações, os arqueólogos chegaram à conclusão de que o túmulo tinha sido construído durante o período ptolemaico, o qual teve início após a morte de Alexandre o Grande, e que durou até a morte de Cleópatra no ano 30 a.C. Os especialistas acabaram encontrando a tumba durante a expansão do terreno de um morador da cidade, que planejava fazer uma construção no local. Como havia uma camada de argamassa entre a tampa e o conteúdo presente no sarcófago, foi possível afirmar que o objeto não havia sido aberto desde o dia em que foi fechado. Enquanto esperava-se que o sarcófago guardasse um dos altos dignatários da época, ou talvez até mesmo o corpo de Alexandre o Grande, todos tiveram mais uma surpresa quando a tampa de 15 toneladas foi retirada.
Vale lembrar que surgiram rumores de que uma terrível maldição cairia sobre aqueles que abrissem o sarcófago. Mas isso não impediu os arqueólogos. Dentro, eles não encontraram um, mas sim 3 esqueletos, todos em estado de decomposição. Além disso, o interior estava repleto de água vinda de um esgoto. Por conta de uma infiltração no granito, a água teria entrado aos poucos. Um especialista em mumificação, que ajudou com a descoberta, afirmou que os corpos poderiam ser de soldados mortos em batalhas. A afirmação levou em conta que um dos cadáveres continha perfurações, provavelmente causadas por flechas. O que ainda é difícil de explicar é o fato do túmulo ser tão grandioso. Em relação à cabeça esculpida em alabastro, os estudiosos ainda não sabem dizer de quem seria, visto que ela foi encontrada corroída e com poucos detalhes. Além dos esqueletos, o sarcófago também escondia 3 ilustrações folheadas a ouro. Uma das imagens representa uma cobra, que pode estar relacionada com o renascimento. A segunda imagem é uma palmeira, que está ligada à fertilidade e o nascimento. Já a terceira figura é um mistério para os arqueólogos, sendo identificada como uma espécie de santuário para o ópio. Você teria coragem de abrir alguma dessas caixas? Me conte aqui embaixo se já encontrou alguma surpresa parecida. E, por favor, fiquem em casa se possível. Até a próxima. Tchau!